de Deus. E nós sabemos que Cristo nasceu nessa época do Império Romano, e já, como nós temos falado aqui, a morte de cruz era para aqueles que eram condenados. E a condenação de Cristo foi quando ele começou a pregar e ler a palavra de Deus pelos profetas que foram profetizados pelos profetas a respeito desde Gênesis, a qual Deus prometeu que da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. E quando Cristo nasceu, logo ele começou a pregar: é chegado o reino de Deus na terra, a qual ele testificava como filho de Deus. E a humanidade da época, ele não aceitava que ele seria o Messias vindo da parte de Deus. Muitas vezes ele perguntou aos homens: quem diga que eu sou? Um dizia que era profetas, outros diziam que era simplesmente um pregador da lei, mas ele dizia: eu sou o que vim para dar vida, a vida a todos. E chegou a falar sobre a sua morte, dizendo uma palavra, que ele derrubaria os templos e edificava em 3 dias. E quando eles descobriram que Jesus estava pregando, dizendo que era o Filho de Deus enviado, que estava a promessa desde Gênesis, que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Ele dizia que ele era o verdadeiro Filho de Deus. E a humanidade não acreditou naquilo que ele estava pregando e logo condenou, porque ele dizia: eu sou a luz do mundo que veio brilhar diante das trevas. Então Cristo foi condenado. Esta condenação que ele recebeu foi para morrer numa morte de cruz. E disse bem claro, dizendo que ele era aquele que Deus, pelo amor do Deus Altíssimo, tinha sido enviado para morrer, para resgatar, tirar o homem do pecado e após preparar para levar consigo mesmo, porque ele ressuscitou e voltou à destra do Pai e assentou à direita de Deus.
ele disse bem claro que levaria para o mesmo lugar aquele que creu, na verdade, que ele era o Cristo, aceitou a ele, mas chegou o momento da crucificação, a qual não procederam como procedia com aqueles que eles amarravam numa cruz e pendurava naquele madeiro e deixava 3, 4 dias até morrer. Além de amarrar, eles pregaram as mãos e os pés naquela cruz. E quando Jesus, ainda antes dele passar por morte de cruz, ele foi na última ceia, na quinta-feira, quando terminou de cear à noite, ele foi para o Getsemane e ali ele orava angustiado, porque sabia que o sofrimento que ele ia passar na cruz era grande. Ele disse, como o salmista escreveu no Salmo 22, dizendo, quando ele estava na cruz, ele lembrou desse versículo dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se alonga de mim? Outra parte ele disse, nas suas orações, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia, se não for possível, cumpre, faça conforme a sua vontade. Nós sabemos que no momento da morte de cruz, os anjos queriam agir para tirar da cruz, mas ele disse não, que não, ele tinha que passar, porque se ele não passa pela morte de cruz, o que seria de nós? O que hoje nós poderíamos pregar esta verdade, que ele salva, ele conduz o homem para Deus, a qual o nosso espírito, vindo de Deus, precisamos de voltar para ele, mas porque ainda estamos nessa terra, habitado ainda nesse corpo, porque ainda nós não estamos preparados para encontrar com ele, mas ele tem dado para nós uma ordem de pregar este evangelho a toda a criatura. É na cruz que nós vemos o quanto uma alma tem valor. Cristo morreu por todos aqueles que realmente aceitou os teus mandamentos, os teus ensinos. E nós sabemos que ali, naquela cruz, quando ele estava pendurado, a Bíblia diz, está escrito que ele teve sede, e ele tendo sede, eles pegaram vinagres para dar para ele, e se ele bebe o vinagre ele
anestesiava e dava o refrigério da dor, mas ele rejeitou aquele vinagre, aquela ajuda a qual eles ofereceram para ele, para que ele pudesse sentir a dor. E quanto mais dor ele sentiu, mais o amor de Deus prova para com o mundo, a humanidade daqui da terra. E aquele que reconhece o amor de Deus, que é Cristo, este encontrará descanso para a alma quando começa a vida na volta para Deus. Muitos podem dizer: como pode ser isto? É uma mudança de vida. A vida do homem aqui na terra é passageira, mas na eternidade ela é eterna. E nós vemos que ali na cruz existia dois malfeitores que praticavam as coisas erradas. E de repente eles também foi pendurado do lado de Cristo. Dois malfeitores. O soldado, quando dava o vinagre para ele, para Cristo, zombava dizendo: tu não é o Filho de Deus? Desce dessa cruz, salva a ti mesmo e também aos outros. E logo imediato, o que estava também pendurado disse: desce desta cruz, salva nós e a ti. E o outro que estava do outro lado disse: nós sabemos que este justo, este homem não tem feito nada, sendo que nós somos malfeitores, estamos aqui para morrer, porque estamos condenados pela nossa transgressão. Mas este Cristo, a qual está pendurado no madeiro, ele não tem culpa alguma. E de repente ele disse para Jesus, dizendo: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele disse bem claro: hoje mesmo tu está comigo no paraíso. Isto prova que existe um descanso para a tua alma. Hoje ele quer te perdoar, te transformar. Jesus está intercedendo por ti, pedindo a Deus que santifica-o na verdade, porque esta palavra é a verdade. Segundo, nós não podemos calcular o valor que tem esta morte na cruz, porque a palavra de Deus, ela veio para salvar o mundo inteiro, mas somente aqueles que dão crédito à palavra de Deus. Então na cruz nós não temos condições de medir aquele poder que Cristo pagou por mim e por ti, a qual ele deu direito para nós
tanto o amor de Deus, nós sabemos que ele padeceu. Ele realmente pagou o preço para que nós pudéssemos ter uma abundância de vida. Nós possamos saber que ele recebeu, primeiramente, uma coroa de espinhos na cabeça. Ali derramou já o sangue, o rosto ficou coberto de sangue, pescoço, as vestes começaram a descer, e logo eles pegaram um chicote, e na ponta desse chicote tinha pedaço de ossos, que quando ele batia em Cristo, que puxava o chicote, cortava a veste e a pele, e ali derramava mais sangue. Pegou e cravou as mãos com pregos, os pés com pregos. Foi totalmente diferente daqueles que foram pendurados por uma corda, que morria com 2, 3, 4 dias. Ele já estava desfigurado, já tinha perdido muito sangue. E nós vemos que, além disto, ele foi atravessado uma lança. O soldado atravessou uma lança em Cristo, mas disse a Bíblia Sagrada que saiu sangue e água, a qual Jesus estava pendurado, e ele, no momento da sua morte, ele não foi esperar morrer, assim como eles foram prender ele ali no Getsemane. Quando os soldados chegaram, ele próprio perguntou: quem tu procura? Ele disse: Jesus, o rei dos judeus. Ele disse: aqui eu sou o rei dos judeus. E naquele momento, eles pegaram e levaram até aos sacerdotes. Ele não foi preso, ele se entregou à prisão, e ali foi conduzido para a morte de cruz, a qual foi pendurado no madeiro, pregado com prego nas mãos e nos pés. Mas quando eles vieram conferir se ele estava vivo ainda, porque antes de sexta-feira, às 18 horas, começava a lei do sábado, que não podia trabalhar, não poderia fazer nada, tinha que tirar ele. E ali, quando chegou a hora da sua morte, ele não esperou a morte chegar. Ele disse: Pai, aqui eu entrego o meu espírito. Jesus, ele foi pendurado na cruz, mas quando no final ele se entregou ao Pai: aqui eu entrego o meu espírito. Quando a morte chega para tirar a vida do indivíduo, da pessoa, é o espírito que sai e volta para Deus. E ali não dependeu de tirar a vida dele, ele entregou-se e logo se inclinou
e se apagou e morreu. Então nós sabemos que este Cristo, a qual foi crucificado, ele entregou na morte, na cruz, para salvar a minha alma, a sua alma, tirar do lamaçal do pecado. Ele foi abandonado por todos aqueles que te acompanhavam naquele momento, porque o sacrifício que estava para ser feito foi através dele. Não foi Pedro, nem João, nem Mateus, os seus discípulos, que deu a vida. Por causa disto que nós temos que adorá-lo. Jesus como o único Salvador da alma. E é o único que pode ouvir as nossas orações, a qual ele ensinou: o Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, perdoa-nos, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Isto foi Jesus que ensinou os discípulos, a qual Pedro, João, todos eles abandonaram Cristo, porque o que tinha que morrer e pagar e dar conta dos nossos pecados foi Jesus, a qual no capítulo 3 de Gênesis, verso 15, está escrito: quando Deus falou, dizendo para a serpente, dizendo: da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Mas é necessário crer que ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, está assentado à direita do Pai, intercedendo por mim, por você, por todos nós. Somente aquele que entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo ele fará. Bendito